O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Hoje nós temos a alegria, na solenidade da Santíssima Trindade, de acolher o Henrico na comunidade cristã dos discípulos de Jesus, na Igreja de Cristo. É um dia bonito da solenidade da Santíssima Trindade, porque o batismo faz exatamente isso conosco. Ele nos coloca bem no seio da Santíssima Trindade, o nosso único Deus. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo, que passa a habitar em nós como num templo. O mesmo Espírito que Jesus prometeu aqui na última ceia e que passa a guiar o Henrico também, como membro da comunidade da Igreja. Deus vai agir por ele, por meio do seu Santo Espírito. E Deus o associa à obra do seu Filho, Jesus. Ele é chamado a ter essa vida de intimidade com o Espírito, de amizade com Jesus, de testemunha de Jesus diante de todas as pessoas que o encontrarem, e como um filho de Deus Pai. Ele é chamado a morar com a Santíssima Trindade, desde já, para depois, também na vida eterna, morar lá, na casa do Pai, com o Filho e o Espírito Santo. E os pais e padrinhos são convidados a ajudá-lo a reconhecer isso. Ele vai receber este presente já agora, mas esse presente, ele precisa que as nossas portas estejam abertas para que ele possa desabrochar. É igual uma planta. Se o espaço é muito apertado, ela não consegue crescer. A gente às vezes semeia uma planta num vaso pequeno, ele cresce, mas às vezes quando a planta cresce, a gente precisa mais e mais ir trocando, colocando em vasos maiores, para que a planta possa crescer e dar frutos. Assim também a semente da fé, que hoje ele recebe no batismo, ela precisa ser cuidada e precisa ser mais e mais colocada em vasos maiores, para que ele também possa mais e mais compreender o quanto ele é filho de Deus, o quanto o Espírito Santo guia, e o quanto ele é amigo e testemunha de Jesus. Jesus conta com o Henrico neste mundo. E os pais e padrinhos são chamados e convidados a ajudá-lo a perceber isso. Porque senão ele vai ter uma vida que vai ter recebido um grande presente, uma semente de uma árvore enorme, cheia de frutos, mas que nunca vai dar frutos porque nunca foi colocado num vaso grande o suficiente. Por isso, os pais e os padrinhos são convidados pela sua fé, pelas suas orações, pelo seu ensinamento, pela sua presença e principalmente pelo seu exemplo, a ajudá-lo a compreender este grande presente que é o começo da vida dele no céu, que ele recebe hoje. Povo de Deus, hoje nós comemoramos a solenidade da Santíssima Trindade. Terminadas as solenidades pascais,
do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou no mistério pascal, nos deu o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, e hoje nós comemoramos aquele mistério que está retratado ali naquele painel, do nosso único Deus, um só Deus e 3 pessoas, a Santíssima Trindade. Ali está visível que é um só Deus, porque todos eles têm o mesmo rosto, embora sejam 3, é o mesmo rosto, é o rosto de Deus. Por que este mistério? Porque a igreja nos ensina deste mistério de um só Deus e 3 pessoas. Bom, é por causa da nossa salvação. Não é só uma curiosidade. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente tem que entender e conhecer aquela pessoa como ela é. E nós também devemos nos dar a conhecer do jeito que nós somos. Se a gente não faz isso, aquele relacionamento não é um relacionamento verdadeiro. Existe algo que falta ali. Se uma das partes não se revela como ela é. Quando a gente quer se relacionar com uma pessoa de verdade, ter uma amizade ou um relacionamento amoroso, é necessário que nós conheçamos essa pessoa como ela é. E essa pessoa se dê a conhecer a nós, nos conheça como nós somos. Deus é assim. Ele é um só, e no entanto 3 pessoas. Ele é assim, e Ele quis que nós conhecêssemos este segredo mais íntimo do seu coração, porque Ele é assim, e nós somos chamados a nos relacionar com Deus como Ele é, e nos mostrarmos a Ele como nós somos. Tem aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus, que às vezes fica aqui do lado, nas primeiras sextas-feiras do mês, não sei se alguém já reparou, que Jesus está abrindo o peito e mostrando o seu coração. O mistério da Santíssima Trindade é isso. É Deus que mostrou o seu mistério mais íntimo, o seu segredo mais íntimo, que é este, que Ele é um só e, no entanto, 3 pessoas. Um Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem tudo a ver com o Evangelho de hoje, porque no Evangelho de hoje, Jesus está na última ceia, prestes a entregar a sua vida por nós, pelos seus discípulos, e aqui nesse grande discurso da última ceia do Evangelho de João, dos capítulos 13 ao capítulo 17, ele abre o seu coração ali para os seus amigos, e aqui ele está bem abrindo o seu coração, prestes a partir, e ele diz que ele promete o Espírito da verdade, que ficará sempre conosco, que nos conduzirá à verdade. E ele diz que tudo que o Pai possui é dele, e por isso que o Espírito receberá e nos anunciará tudo o que é dele. É o mistério da Santíssima Trindade. Jesus que abre o seu coração, e no seu coração a gente vê quem Deus é. Ele é assim, e a gente é chamado a nos relacionarmos com Deus como Ele é, e também nos apresentarmos diante dele com sinceridade, como nós somos. Nosso Deus é um só Deus. O que significa dizer que nós temos um só Deus? Para nós, na prática, é bem claro. A resposta é: nós temos um só Deus. E isso significa que nada nem ninguém pode ocupar o seu trono e o seu lugar na nossa vida. E isso é uma tentação que nós temos sempre, de colocar projetos, coisas, ou até pessoas, ou pior ainda, nós mesmos, no trono que só cabe a Ele. Existe um só Deus. E a gente tem que de novo se recordar disso e tirar deste trono de Deus aqueles que a gente coloca para sentar ali, ou aquelas coisas. Porque, não exatamente porque Deus seja totalmente ciumento, no Antigo Testamento usa a imagem de um Deus ciumento, mas é porque no fundo isso faz mal para nós. Isso no fundo nos destrói, isso nos tira a nossa vida. E se a gente coloca uma pessoa ali, aquela pessoa não tem, é uma grave injustiça com ela. Ela não tem a possibilidade de dar tudo que nós esperamos dela. Ela não tem essa possibilidade de assumir o lugar de Deus. É um peso muito pesado. É ruim para ela, é ruim para nós. É por isso que Deus é um só, e nós devemos saber disso e sempre nos recordar
que a gente deve ter o temor de Deus, levar com carinho a sua palavra, porque Ele é um só, e nada nem ninguém pode ocupar o seu lugar na nossa vida, e a gente deve sempre se recordar disso. Esse único Deus tem 3 pessoas, sendo um só Deus, tem 3 pessoas de verdade, e é assim mesmo, porque Jesus se relaciona com o Pai, Ele chama o Pai de Abba, ó Pai, e o Pai chama Jesus, este é meu Filho amado. Não era um teatro, era de verdade. De fato, eles estavam se relacionando assim mesmo, e no entanto são um só. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai. Nós somos chamados a nos relacionarmos com Deus como Pai, de chamarmos a Ele de Pai. Às vezes a gente fala só Deus, às vezes de vez em quando a gente devia chamar de Pai. A gente se esquece disso. Nós devemos invocá-lo como Pai, reconhecer que Ele é um Pai bondoso, Ele é o Pai do filho pródigo, Ele é um Pai mais bondoso do que São José, o bom Pai de Jesus. Ele é o Pai que cuida, forte, que protege, e nós somos os seus filhos. Nós devemos sempre nos colocar com esta atitude de filhos diante do nosso Pai. Mas ao chamarmos Deus de Pai, e ao nos relacionarmos com cada uma das 3 pessoas, o nosso coração sempre tem que sair um pouco transformado. Porque Deus nos revela como Ele é, e quando a gente se relaciona com Deus como Ele é, a gente também sai transformado, mais parecido com Ele. Se a gente realmente invoca a Deus como Pai, com sinceridade, a gente sempre deve ter a capacidade de mais e mais de enxergar os outros também como nossos irmãos. Essa é uma das coisas. Mas também de reconhecer que todos nós, assim como Deus Pai, recebemos uma certa autoridade. Santo Irineu de Lyon fala que o Pai é o que está acima de nós, o Filho é o que está conosco, e o Espírito Santo é o que está em nós, dentro de nós. O Pai é o que está acima. Ele tem poder e autoridade, além de ser bom. E todos nós que vivemos, nós temos um certo poder e autoridade. Deus nos deu, com a nossa vida, algo, um poder e uma autoridade. Talvez os pais sabem bem disso. Os pais têm um certo poder e autoridade, os professores, padre, todas as autoridades do governo, todos aqueles que têm o poder de leis, a polícia, têm um certo poder de autoridade. E é um poder que vem de Deus Pai. E a gente deve se lembrar, quando a gente vai exercer este poder de autoridade, pedir a Deus Pai que nos ensine a sermos Pai como Ele é Pai. Que a gente exerça este poder e esta autoridade como a gente gostaria que Ele exercesse conosco e como Ele faz de fato. É assim. A gente deve, ao reconhecer que Deus nos deu um certo poder e autoridade, reconhecer que a gente deve usar este poder e autoridade da forma como a gente quer que Ele use o seu poder e a sua autoridade conosco. E como de fato Ele o faz. Ao reconhecer que Ele é Filho, Ele é a sabedoria encarnada, aquela que é dita na primeira leitura, cuja alegria era brincar na criação enquanto os céus estavam sendo feitos, ou de estar com os filhos dos homens. A gente pode pensar naquela imagem de um pai que está construindo uma casa e o seu filho que fica brincando ali nos cômodos daquela casa enquanto ele constrói, e a alegria dele é estar com o pai ali, com o que o pai está fazendo. Assim é o filho. Ele é simples, ele é humilde. Quando Jesus apareceu como criança nos braços de Maria, Ele mostrou quem Ele é. Ele é assim nos braços do Pai. Ele é simples, Ele é humilde. Não é que Jesus se fez humilde. Deus sempre foi humilde. Ele sempre foi simples. E nós também devemos ser. Se nós somos feitos imagem de Cristo, que é o nosso irmão, que é aquele que está conosco, que fala conosco pela sua palavra, que age em nós pelos sacramentos que Ele mesmo deixou aqui na sua igreja, nós também devemos ser simples como Ele e humildes, e mais ainda,
aprendemos a reconhecê-lo também nas pessoas que são simples e que são humildes, que são a sua imagem, porque Ele quis ser reconhecido nessas pessoas. Ao reconhecermos-nos amigos de Cristo, ao reconhecermos que Ele está conosco, o Filho, também devemos reconhecer que nós devemos ser simples como Ele, humildes e também capazes de reconhecê-lo nos simples e nos humildes. Por fim, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que Jesus prometeu na última ceia. A gente não conhece o rosto dele. Existem muitas representações dele, de pomba, de fogo, de vento, de água, mas o que importa é que ele está dentro de nós, ele habita em nós, ele nos conduz a partir de dentro, ele nos dá força, nos reanima a esperança, nos faz reconhecer o Pai e nos faz dizermos que Jesus é o Senhor. São Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. E é aquele que nos faz reconhecer que Deus é um Pai, que clama em nós, Abá, ó Pai, diz São Paulo na carta aos Romanos. O Espírito Santo age dentro de nós, ele fala conosco, ele nos dá fortaleza, dons, carismas. Nós devemos reconhecer estes dons e carismas, saber que ele está sempre nos fortalecendo, nos dando esperança, que ele fala conosco, porque ele nos ensina, diz Jesus aqui na última ceia, mas também podemos aprender com ele, porque o Espírito Santo ele está super íntimo a nós, no interior a nós, e no entanto ele não é invasivo. O Espírito Santo, ele nos fortalece interiormente, ele nos guia, ele nos fala, mas ele não é dominador. Ele realmente nos guia, e no entanto, ele nos guia de maneira totalmente livres. Ele não nos amarra, pelo contrário, ele quebra as algemas, ele nos liberta. Assim também nós, quando nos relacionamos com os outros e quando nos fazemos próximos aos outros, também devemos reconhecer e aprender do Espírito Santo esta forma de agir dele. Ele age de maneira tão profunda que a gente nem percebe que ele está ali. Na história da salvação, o Espírito Santo quase não aparece de maneira explícita, a não ser guiando interiormente as pessoas. A gente diz no creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas, ele que falou e agiu pelos profetas. Era ele que estava ali, intimamente agindo e falando pelos profetas, e no entanto, era difícil de reconhecer o rosto dele, mas era ele ali. É porque ele é discreto, é porque ele não é invasivo, mas é ele mesmo. E nós devemos aprender com ele, a sermos como ele, não invasivos, mas estarmos sempre próximos e presentes. A sermos com ele pessoas que também tornam os outros mais livres e não mais prisioneiros, porque ele nos liberta. Que a Virgem Maria, que é o templo do Espírito Santo, que é também a mãe do Filho e a filha de Deus Pai, que ela interceda por nós, para que a gente possa crescer na intimidade do único Deus, a Santíssima Trindade, colocá-lo no centro da nossa vida e também nos relacionarmos com Ele como Ele é, nos apresentarmos diante dEle como nós somos e sairmos transformados de cada vez que nós invocarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.